nosso querido amado missionário, um coração voltado para a obra do Senhor, e que de uma forma muito específica Deus chamou para, por meio das mobilizações para o esporte, levar o Evangelho de Jesus ao mundo todo. Creio que já tem muito trabalho pela frente, né, pastor Marcos? Porque tem aí as mobilizações em prol das Olimpíadas, e com certeza é um desafio para nós. Pastor Marcos Grava está conosco como um presente da junta. Pastor Tiago, meu amigo, ligou para mim à tarde e falou: Purim, quer o pastor Marcos Grava aí? Ele tinha que ir para Rio Bonito, mas deu ruim para lá e ele vai ter que ficar por aqui. Ele está com a agenda livre. Claro, ouvir o pastor Marcos Grava é sempre uma alegria grande, e tê-lo entre nós, um amigo querido, é um privilégio. Então a gente não perdeu a oportunidade. O sermão que eu tinha para hoje fica para a próxima, porque eu não quero perder a oportunidade de ouvi-lo nesta noite também. Deus abençoe, querido, seja bem-vindo entre nós. Depois dessa, se não pregar bem. Igreja Batista do Meier, boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Deus missionário. Amém? Você crê nisso? De verdade? Disse David Livingstone, pioneiro missionário na África: Deus teve um filho e fez dele um missionário. E que tremendo missionário foi o nosso Senhor. E é por causa dele que nós estamos aqui. Missões, Deus inventou isso. Jesus Cristo morreu por isso. Há 2000 anos, olha só, 2000 anos a nossa igreja vem tentando completar essa tarefa. E o desafio para você que veio aqui nessa noite, o desafio para você que saiu para ouvir o pastor Purim, vai ouvir o pastor Grava, é responder a seguinte pergunta: e você, está disposto a viver por isso? Missões, meus irmãos, não é apenas um plano de Deus para a nossa igreja, mas ele é o plano de Deus para a igreja do Senhor. Alguém disse que se nós pudéssemos, se fosse possível para alguém resumir a rica e poderosa palavra de Deus em apenas 4 eventos, nós veríamos que primeiro a palavra de Deus fala sobre a criação dos céus e da terra, lá em Gênesis 1 e 2, fala sobre a queda do homem pecador em Gênesis 3, do novo céu e da nova terra que nos aguarda em Apocalipse. Mas o restante da palavra de Deus, toda ela, fala do esforço do nosso Senhor em resgatar o homem pecador, e o nome disso é missões. Alguém também disse que se fosse possível espremer a palavra de Deus, nós veríamos que o que sairia dela seria a respeito de missões. E é um prazer estar com vocês nessa noite, mesmo que para nós humanos uma circunstância, um acidente, mas não é assim para o nosso Deus, você sabe muito bem, né? Eu estava orando ali dizendo: Senhor, talvez eu, pastor Tiago, pensamos na última hora, com a gentileza do pastor Purim de sempre, nos permitir estar aqui nessa noite, mas o Senhor já sabia disso muito antes de nós. E graças a Deus, porque todos os nossos dias e tudo aquilo que nós fazemos neles está contado diante do nosso Senhor. E é uma alegria estar com vocês. Eu quero, antes de mais nada, saudá-los em nome da nossa Junta de Missões Mundiais, em nome da sua agência missionária para os confins da terra, do nosso querido pastor João Marcos Barreto Soares, tá? Trago um abraço a todos vocês em nome dele, e também em nome dos meus colegas, quase 1.600 missionários espalhados por 84 campos missionários. Você pode dizer amém para isso? Nós nunca chegamos tão longe. 1.600 obreiros servindo a nossa igreja e a nossa denominação em mais de 80 países. Louvado seja Deus por isso. Eu quero mostrar algumas imagens do que nós temos feito. O pastor Purim acertou em primeira mão. Nós trazemos a informação de que este ano, durante os Jogos Olímpicos, a Junta de Missões Mundiais, já que estaremos recebendo 206 países em nosso Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nós estaremos saindo às ruas. E na semana passada, nosso diretor, pastor João Marcos, apresentou no conselho da nossa convenção o plano da Junta de Missões Mundiais para a nossa ação agora no mês de agosto. E logo você vai receber mais detalhes. Esta igreja estrategicamente poderá também nos ajudar. Você que pode estar conosco, será um voluntário para servir durante as ações que nós vamos desenvolver
nos Jogos Olímpicos para alcançar as pessoas, os turistas e também, quem sabe, os atletas que virão ao Rio de Janeiro no próximo mês de agosto e também de setembro. Não esquecemos que nós temos as Paralimpíadas no mês de setembro. Mas vou deixar essa fala sobre os nossos planos para os Jogos Olímpicos para uma outra oportunidade. Eu queria hoje falar sobre uma outra necessidade mais urgente que a nossa Junta de Missões Mundiais tem enfrentado, que é a questão dos refugiados. Eu queria mostrar esse mapa para vocês. Vocês estão vendo ali. Não é a qualidade do projetor, que é muito boa, mas a situação realmente está bem negra, como nós estamos vendo. Esse aqui é um mapa recente, aí de 2012, e ele foi criado para você que já teve a curiosidade de saber, talvez você já tenha se perguntado onde estão os cristãos em relação aos países do mundo, onde estão a maior parte dos cristãos do nosso planeta. Então esse mapa vai ajudar a responder essa sua dúvida. Quando nós olhamos para esse mapa, nós vemos alguns pontinhos brancos. Cada ponto branco desse representa a presença de 50 mil cristãos. Então onde havia 50 mil cristãos, eles colocaram um pontinho branco lá. Então dá para ver que eles estão povoando aí certas áreas do planeta, né? Nós podemos ver, por exemplo, aqui uma boa presença dos cristãos ali na América do Norte, né? Graças a Deus por isso, principalmente nessa região centro-leste dos Estados Unidos, onde estão as maiores agências missionárias também. Já vemos uma boa presença de cristãos também na América Central, inclusive no Caribe, onde nós temos missionários ali espalhados em alguns países, e todo o litoral do nosso continente, especialmente a nossa região aqui, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Vemos uma boa presença também no oeste da África, ali nos países, sobretudo de fala portuguesa, temos aqui uma boa presença de cristãos. Aqui na Europa ainda tem um remanescente fiel, né, já que a Europa se tornou um continente pós-cristão, mas a gente ainda vê alguma coisa, sobretudo lá na região da Grã-Bretanha, ali no norte. E esta outra imagem aqui, eu posso dizer para vocês que é uma verdadeira ilusão de ótica, porque a Índia e a China não são países cristãos, mas por conter os dois juntos mais de 1/3 da população mundial, olha que impressionante, 2,5 bilhões de pessoas vivem em apenas 2 países. Não vai ser difícil nós encontrarmos grupos de pequenos grupos de 50 mil cristãos nesses países tão populosos. Mas se você olhar para o restante do mundo, como é que ele está? Isso mesmo, do jeitinho que a palavra de Deus descreve, o mundo jaz em trevas. São 2 bilhões de pessoas espalhados nesses países escuros que aguardam ouvir pela primeira vez a respeito de Jesus Cristo. 2 bilhões de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. E é pensando nessas pessoas que nós da Junta de Missões Mundiais, ali está a minha colega, está tão bonita que eu não tinha te reconhecido. E uma das que está ali, eu não vou citar o nome dela por segurança, mas vocês a conhecem muito bem, minha querida, um prazer te ver, viu? E nós estamos trabalhando, e ela principalmente, numa dessas regiões menos alcançadas do nosso planeta, porque o nosso alvo é fazer o Senhor Jesus ser conhecido nesses países que você está vendo aí nesse mapa. Mas uma das circunstâncias que mais nos incomoda nos últimos anos é esta aqui que vocês vão ver. Pode passar, querido. Você tem percebido aí pelos noticiários na TV um aumento no número de catástrofes no mundo inteiro? Tem percebido? Os especialistas, aliás, semana passada aconteceu não foi? Um grande terremoto, né? Ali vizinho à Indonésia, houve até uma suspeita de tsunami, um terremoto de quase 8 graus na escala Richter, é muito forte. Pois bem, os especialistas já afirmaram que o intervalo entre uma catástrofe e outra está diminuindo bastante. O tempo entre uma e outra está diminuindo, ao ponto de alguns deles afirmarem que nós estamos perto do fim dos tempos. Olha só, que a própria Bíblia descreve que no final dos tempos essas catástrofes aumentariam. Se é o fim dos tempos ou não, nós não sabemos, mas uma coisa nós temos certeza:
quando uma grande catástrofe dessa acontece em algum lugar do mundo, ela é uma ótima oportunidade para nós falarmos de Jesus. Porque as catástrofes não escolhem lugares, países pobres ou ricos, fechados ou abertos, todos eles sofrem. Mas quando uma delas acontece em algum lugar do mundo, é uma ótima oportunidade para nós, missionários, entrarmos ali e pregarmos o Evangelho de Jesus. Porque o coração do povo se torna muito aberto, bastante receptivo a uma mensagem de esperança como essa. Foi assim, por exemplo, em 2008, vamos ver lá, quando o maior campo missionário do mundo, dá mais um cliquezinho assim, só para aparecer a legenda, só mais um, isto. O maior campo missionário do mundo sofreu um duro golpe, um terremoto de 8 graus na escala Richter, devastou o sudoeste da China, deixando cerca de 200 mil pessoas mortas. E quando nós chegamos ali, apenas 3 meses depois, encontramos uma região totalmente destruída. E o coração do povo aberto para receber a mensagem. Assim também foi 2 anos depois, quando o país mais pobre do nosso continente já era o país mais pobre de todo o hemisfério ocidental, e depois deste terremoto que aconteceu, a situação ficou ainda pior. Até hoje, o Haiti recebe da nossa Junta de Missões Mundiais 2 caravanas todos os anos para tentar levar um pouco de alívio a um povo tão sofrido. Sabe, meus irmãos, o Haiti é realmente um campo missionário desafiador. Por ser o país mais pobre de todo o nosso continente, os desafios sociais são imensos. Nós vimos coisas ali que eu nunca vi em qualquer lugar do mundo onde já estive. Boa parte da população haitiana, por exemplo, boa parte dela, um haitiano médio, tem apenas direito a uma refeição por dia. Os mais pobres passam dias sem comer. Nossas equipes chegaram em lugares como um bairro ali chamado Cité du Soleil, em francês Cidade do Sol. Já foi considerado pela ONU como um dos maiores bolsões de miséria e violência do mundo. E para contornar a fome em Cité du Soleil, as mães haitianas encontraram uma maneira bem criativa. Elas pegam a lama do chão, misturam com sal e manteiga, põem para assar e dão os biscoitos de barro para os seus filhos comerem. É uma tragédia que nós temos visto, como muitas outras, num país que sofre. E este ano, com a possível saída do exército brasileiro e todos os outros que estão servindo à ONU no próximo mês de outubro, a indicação é de um verdadeiro caos. Felizmente, a nossa Junta de Missões Mundiais está presente ali com 7 missionários. Nós administramos um orfanato com algumas dezenas de crianças e também outros projetos sociais. E por isso, toda a participação da nossa igreja é muito útil para aliviar tanta dor e sofrimento do povo haitiano. No ano seguinte, nós tivemos outra tragédia. Aliás, esta semana, no dia 11 de março, completa 5 anos que aconteceu uma das maiores tragédias de toda a história mundial. Você sabe que o terremoto que aconteceu no Japão em 2011 foi considerado uma das 5 maiores tragédias da história mundial? Porque foi um terremoto de 9 graus na escala Richter, um dos mais devastadores já registrados. E quando um terremoto acontece num país que tem muito litoral, é difícil prever se o terremoto foi o epicentro dele na terra ou foi no mar. Se o epicentro foi na terra, menos mal, mas se o epicentro foi no mar, pode correr porque a onda vai chegar. E foi exatamente o que aconteceu. 30 minutos depois, a onda gigante, devastadora, chegou. Isso era um aeroporto, olha o que sobrou dele. Em alguns lugares que nós estivemos, eles disseram que a água avançou 5 quilômetros terra dentro. Ela só parou quando bateu no pé da montanha. Felizmente, o governo japonês, a população está bem preparada para esse tipo de tragédia. O número de mortos não foi muito grande. Mas a tragédia, que foi chamada de uma tragédia tripla, um terremoto de 9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami devastador, e aí foi afetada a usina nuclear de Fukushima, e aí aconteceu um acidente nuclear. Até hoje existe uma região totalmente cercada, você vai ver isso na televisão essa semana, que ninguém pode chegar, está isolada por conta da radiação. O coração do povo japonês estava aberto, eles estavam surpresos em saber que um grupo de brasileiros, de um país que eles costumavam tanto ajudar,
agora estava chegando até o seu país para prestar socorro naqueles dias que eles estavam sofrendo. Depois desse, nós tivemos outra tragédia, essa mais recente, você deve se lembrar, novembro de 2013, quando um tufão é o nome que se dá aos furacões lá no Oceano Pacífico. No Oceano Atlântico eles são chamados de furacões, no Oceano Atlântico eles são chamados de furacões, no Oceano Pacífico eles são chamados de tufões. Eles vão de uma escala de 1 a 5, dependendo das forças dos ventos. E este que atingiu as Filipinas era justamente um de nível 5. Os ventos chegavam a 320 km por hora. Você pode imaginar? Uma pessoa andando nas ruas é simplesmente levada. Isso aqui era uma árvore, foi arrancado com raiz e tudo. Nós vimos navios, grandes navios que foram lançados terra dentro, tamanha a força e a violência. Cerca de 10 mil pessoas morreram e nós já enviamos 3 caravanas para as Filipinas. Uma delas chegou ali apenas 10 dias depois da tragédia. Havia ainda muitos corpos nas ruas para atender as pessoas. E eles continuam pedindo ajuda, porque as Filipinas é premiada em termos de tufões. São 18 que passam por lá todos os anos. Então não reclame mais quando uma chuva mais forte bater no seu telhado. Lembre que há um país que sofre 18 tufões todos os anos. E cada vez os mais fortes estão chegando. Eles eram mais raros, agora cada ano pelo menos um de nível 5 passa por cima das Filipinas. E eu queria dizer então sobre esta que é a tragédia mais recente, que você tem acompanhado e se comovido na televisão, com os conflitos que têm tomado conta não apenas dessa região do Oriente Médio, há outros países na África que têm sofrido muito com as mudanças forçadas, nós chamamos de deslocamentos forçados de pessoas que são obrigadas a deixar suas casas, muitas vezes somente com a roupa do corpo, para sobreviver. E agora em novembro, a nossa Junta de Missões Mundiais enviou sua primeira equipe para o Líbano, onde esteve atendendo refugiados da Síria. Só para você ter uma ideia do tamanho da tragédia, o Líbano é um país de 4 milhões de habitantes, mas nos últimos meses ele teve um acréscimo de 1 milhão de refugiados sírios. A população aumentou em 25%. O que acontece com elas? Não tem escola para os filhos, não tem saúde, eles ficam lançados em pequenos acampamentos, em casas construídas com lonas, barracos, e ali eles tentam sobreviver e aguardando o final da guerra para retornar para o seu país. E muitas das pessoas que nós conversamos eram pessoas que tinham formação profissional, formação universitária, pequenos negócios, tiveram que deixar tudo, porque ou você combate como soldado do exército, ou você combate como soldado dos rebeldes, ou se você quiser ganhar um dinheiro, você pode também combater como soldado do Estado Islâmico, que paga para os soldados que são contratados. Se você não quer nenhum dos três, então a sua única forma é pagar um valor que vai de $1.000 a $4.000 para atravessar a fronteira com uma espécie de coiote, e assim você pode sobreviver no Líbano ou quem sabe num outro país da Europa. É muito triste saber que as pessoas estão pagando um preço tão alto, apenas muitos deles por serem cristãos como nós. Aqui tem uma imagem deles sendo atendido, claro, de costas, para vocês não verem os rostos. Foi muito bom ver uma igreja no Líbano abrindo as suas portas, e nós, nesses dias que passamos ali, pode passar, 1.640 pessoas vieram atrás do atendimento médico, e foi uma antivisão daquela passagem de Apocalipse 7, quando a Bíblia diz que ao nosso lado estarão povos de todas as línguas, raças e nações adorando a Deus. Foi isso que nós vimos naqueles dias ali naquela igreja. Você vê mulheres ex-muçulmanas, agora ainda que usando seus véus por uma questão de proteção da sua segurança, frequentando e congregando na igreja que os recebeu nesse novo país, nesse novo lar. Louvado seja Deus por isso. Muitas vezes você não sabe, não recebe essas informações, porque por uma questão de segurança nós não podemos divulgar. Então nós omitimos assim o nome dos missionários que recebem, também daqueles que vão, e do projeto antes de acontecer, porque nós chegamos no Líbano, para você ter uma ideia, apenas 2 dias
depois daquele grande ataque terrorista que aconteceu na França. Então, a situação é sempre bastante delicada e precisa ser feito com muito cuidado. É isso aí. Bom, se você quiser mais informações de como se envolver com uma caravana dessa e poder levar ajuda a um povo que sofre, seja com uma tragédia de um grande desastre ou catástrofe natural, ou seja, para os refugiados que estão sofrendo na Europa e no Oriente Médio, você pode entrar em contato conosco e eu vou te dar mais informações. Eu queria rapidamente, nós temos uma ceia para celebrarmos juntos nessa noite, mas eu queria ter a oportunidade de compartilhar com vocês uma breve meditação da palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia, um texto bastante conhecido, texto de Mateus, capítulo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9, sem dúvida, um texto que você já conhece, já fora pregado, mas eu quero mostrar alguma coisa diferente para você nesta noite. Eu quero te convidar a ficar em pé em reverência ao nosso Deus e à sua palavra, e nós vamos ler Mateus 9, do verso 35 em diante. Mateus 9, versículo 35 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E lá no versículo 5 nós vemos: a estes 12 enviou Jesus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a colocar sua mão sobre o seu coração. Apenas numa simbologia, nós vamos orar dessa forma hoje. Pai de amor, nós acabamos de ler a Tua palavra. A palavra que nós cremos que sempre é suficientemente poderosa para falar por si mesma. Mas nesta noite, nós aqui reunidos em Teu nome, queremos clamar a intervenção do Teu Santo Espírito e pedir que o Senhor nos ajude a discernir esta Tua palavra. Queremos descobrir nesta noite se o nosso coração, este que pulsa no centro do nosso peito, é um coração, assim como o coração de Jesus, um coração missionário, um coração que bate, que pulsa pela obra missionária. Pai, fala conosco nessa noite, revela o que há de mais íntimo no coração dos Teus filhos, e se há algo que possa ser feito, para que os seus corações possam bater e pulsar no mesmo compasso do coração do nosso Deus, que aconteça isso nesta noite, em nome de Jesus Cristo, pois assim oramos, amém. Podem sentar, meus irmãos. Esta é a pergunta e também o tema desta mensagem. O seu coração é um coração que pulsa por missões? Nós sabemos que o coração desta igreja é um coração missionário. Sabemos que a Igreja Batista do Meyer é uma igreja que se preocupa, que investe, que se envolve com a obra missionária. Mas hoje eu não quero saber sobre a instituição Igreja Batista do Meyer. Minha preocupação é você que está aqui nessa noite. Você, irmão e irmã, que congrega nesta igreja, ou até que está nos visitando. Quero saber se o seu coração é também um coração que pulsa por missões. Nós sabemos, todos aqui, que um coração sadio, esse órgão que bate no centro do nosso peito, todo coração anatomicamente é formado por 4 áreas, que são chamadas de cavidades, 2 átrios na parte de cima e 2 ventrículos na parte de baixo. E essas 4 cavidades, quando contraem e distendem,
funcionam como uma bomba propulsora. Elas recebem e enviam sangue para todo o nosso corpo e por isso nos mantém vivos. A exemplo do nosso coração humano, há também dentro de nós um coração missionário, que também possui 4 áreas muito bem claras, e elas estão ilustradas aqui nessa mensagem, ou melhor, nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 9. E a primeira parte, a primeira área desse nosso coração missionário, aparece logo no versículo 36, quando o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, a Bíblia então destaca: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus olhou para aquelas multidões, o coração de Deus sentiu compaixão. No original grego, quando a Bíblia foi escrita, esse texto do Novo Testamento, nós descobrimos que a palavra compaixão significa dor nas entranhas. A Bíblia está dizendo que quando o nosso Senhor Jesus olhou para aquela multidão, aquelas pessoas que pareciam ovelhas sem pastor, o seu coração sentiu dor, havia dor nas entranhas do Mestre. E a pergunta, meus irmãos, se é este o sentimento que nós também temos ao ouvir sobre todas essas falácias e esses números que eu acabei de mostrar. É dor que passa pelo nosso coração quando nós ouvimos que 2 bilhões de pessoas, em pleno 3º milênio, na era da tecnologia, ainda sequer ouviu falar no doce nome? Vou fazer um teste com o seu coração agora, mas pode ficar tranquilo se você tem aí alguma alteração cardíaca. Esse é um teste para o seu coração missionário. Nós vamos descobrir se ele realmente é um coração que, como o coração de Jesus, sente compaixão pelas pessoas. Em 10 caravanas para o Haiti, a gente já ouviu todas as histórias possíveis e imaginárias. E esta história das crianças que comem biscoito de barro para driblar a fome foi uma das que mais comoveu o nosso coração, principalmente quando nós chegamos até o local que isso acontecia e pudemos ver com os nossos próprios olhos. Inclusive alguns voluntários fizeram questão de provar o famigerado biscoito de barro. Mas essa não foi a história mais difícil que eu já ouvi naquele país. Houve outras histórias que me deixaram extremamente comovido. E uma delas aconteceu algumas caravanas atrás, quando nós saímos da capital e fomos atender no meio das montanhas. Se a capital, toda a pobreza que nós ouvimos há pouco, imagine como é a situação no meio das montanhas. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, dentistas trabalharam por 3 dias numa igreja todinha de lona, o chão de barro batido, os bancos caindo aos pedaços. Ali atendemos centenas de pessoas. Muitas delas nunca foram ao dentista, não tinham atendimento médico. Ao final do 3º dia voltamos para a capital. Quando eu cheguei na capital, um pastor veio até mim e perguntou: Marcos, a sua equipe trabalhou na cidade de Mirabalé? E eu disse: sim, pastor, nós atendemos ali em Mirabalé. Ele disse: há pouco à frente de Mirabalé, cerca de 1 hora, há uma outra cidade onde os americanos construíram um hospital. E como havia muitos casos de HIV positivo naquela região, o hospital começou a doar cestas básicas, porque muitas das pessoas doentes já não sequer podiam mais continuar trabalhando. E então continuou o pastor: mas houve um momento, disse ele, que as pessoas começaram a pular os altos muros e invadir o hospital. E eu, ouvindo aquela história, pensei a mesma coisa que você está pensando agora. As pessoas pulavam os muros para roubar comida. Elas estavam pulando os muros e indo direto para a enfermaria para roubar seringas contaminadas e injetar nos seus próprios corpos. E quando o pastor perguntou para um deles: pelo amor de Deus, por que você faz isso? A resposta do haitiano: pelo menos agora eu e minha família teremos um prato de comida na mesa.
A que ponto chegamos, meus irmãos? Este é o cúmulo da miserabilidade humana. Gente que está disposta a injetar sangue contaminado apenas para ter direito a um prato de comida. Numa segunda entrevista, alguns deles disseram: eu prefiro comer alguma coisa agora e prolongar a minha morte, porque se eu não comer nesta semana, morrerei de fome. E sabe o que é mais difícil? Mais difícil foi saber que quando o hospital reforçou a segurança, eles pararam de pular o muro e começaram a roubar sangue uns dos outros no meio da rua, apenas para ter direito a um prato de comida. Difícil também é voltar ao Brasil, passar meses compartilhando esta e outras histórias duras, para ver se desperta o coração da nossa igreja, e sempre há no meio delas alguns irmãos que olham para nós e dizem: isto é apelação, pastor. E eu pergunto para esses irmãos: se dizer a verdade nua e crua é apelação, qual é o nome que você dá para a realidade? Gente que está disposta a injetar sangue contaminado de uma doença incurável só para ter direito a um prato de comida. Fico imaginando Jesus olhando esta multidão, porque se ele olhou aquelas ovelhas que pareciam sem pastor, o seu corpo sentiu dor nas entranhas, o que Jesus sentiria olhando para um grupo de haitianos fazendo o que eles fazem? Um coração que bate, que pulsa por missões como o coração de Jesus, é um coração que ouve uma realidade dessa e sente a mesma coisa que ele sentiu: dor. A segunda coisa que nós vemos no coração missionário de Jesus está logo no versículo seguinte, quando a Bíblia diz: e então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Disse ele: rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Parece isso um convite, meus irmãos? O verbo está no imperativo. Rogai, pois, ao Senhor da seara. O Senhor não estava nos convidando a orar pedindo por mais missionários, Ele estava nos ordenando a fazer. Aliás, você sabia que esta é a única oração que Jesus nos manda, nos ordena a fazer? Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, mas a oração que Jesus ordena aos seus filhos a fazer é pedindo mais missionários para a obra. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Alguns anos atrás, um país do norte da África, não vou poder dizer aqui o nome, mais um decidiu se islamizar totalmente. Eles adotam uma lei chamada Sharia, e aí começa uma ferrenha perseguição a todos os outros grupos religiosos, e principalmente os cristãos. E numa só pancada, eles expulsaram 200 missionários daquele país. 4 deles sustentados por vocês, missionários da Junta de Missões Mundiais. A primeira foi convidada a sair do país. A segunda tinha quase 16 anos de casa, foi levada à delegacia, pegaram uma marreta, deram uma cacetada no joelho dela e disseram: isso é para você saber que nós também oramos de joelhos. Cortaram seu cabelo bem curtinho, que na cultura muçulmana é um sinal de vergonha, e expulsaram do país. E aí veio um casal, pegaram um homem na frente dos olhos do seu filho pequeno, levaram para a delegacia, e depois de 3 dias se divertindo com ele, numa tortura psicológica: vamos fazer com você o mesmo que fizemos com a sua amiga. Pegaram ele, sua esposa, seu filho, tomaram seus passaportes e expulsaram do país. Passado algumas semanas, eu encontrei com ele na internet, fui ver como ele estava. Você está bem, meu irmão? Estamos bem, Marcos. Você tem algum pedido de oração para nossas igrejas? E ele disse: eu tenho. E disse ele: peça para os irmãos no Brasil orarem por nós. Mas não peça, disse o missionário,
para que eles orem pedindo para que a perseguição diminua. Peça para Deus levantar mais homens e mulheres com a mesma coragem de vir até aqui e fazer a luz de Jesus Cristo brilhar no meio das trevas. O pedido de oração do missionário não foi pedindo para que a perseguição sobre ele e a família dele diminuísse, mas foi para que Deus, como Jesus fez, levantasse mais homens e mulheres nas nossas igrejas, que tivessem a mesma coragem de ir até lá e fazer a luz de Jesus Cristo brilhar no meio das trevas. Esta é a oração que nós temos que fazer. Um coração que pulsa, que bate por missões, no mesmo compasso do coração de Jesus. É um coração que já aprendeu que a oração é para que Deus levante e envie mais missionários. A terceira característica, nós já estamos caminhando para o final, de um coração verdadeiramente missionário, está logo no início do capítulo 10, quando a Bíblia diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E lá no versículo 5, no início, diz: a estes 12 enviou Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus chamou aqueles 12 homens e os enviou. E enviar missionários significa, antes de mais nada, sustentá-los. Por mais difícil que seja falar sobre dinheiro nas igrejas nos dias de hoje, é preciso ter coragem para vir numa igreja que ama missões e dizer: sem oferta missionário, não há missionário no campo. Há 1 ano e meio atrás, nós mandávamos grupos de missionários para fora com um dólar a 2,40, a 2,50. Hoje, para um mesmo missionário sair do país, ele vai encontrar um dólar a 4,10, 4,20. Isso significa um aumento de 65%. Ou seja, para sustentar um missionário lá fora, nós temos que levantar 65% a mais de dinheiro do que nós levantávamos há 1 ano e meio atrás. Tudo isso por conta dessa desastrosa política, para não dizer satânica, política econômica brasileira. Mas essa semana eu vi um outro dado lá na Junta de Missões Mundiais que me deixou bastante, não foi preocupado, foi triste mesmo. Porque eu cresci numa igreja batista também ouvindo, sem muito orgulho, dizer que nós éramos a denominação missionária. A igreja batista é a verdadeira denominação missionária. Mas essa semana alguma coisa pareceu não confirmar esta verdade. Quando eu vi de um colega interno lá da Junta de Missões Mundiais, que dos quase 3 milhões de batistas que nós temos no Brasil, nós temos hoje apenas 30 mil adotantes de missionários. Apenas 30 mil irmãos e irmãs estão em dia com a sua adoção missionária. Para você que é bom de matemática, sabe quanto isso representa, né? Apenas 1%. 1% de todos os batistas em nosso país estão comprometidos em sustentar mensalmente um missionário no campo. 99% talvez estejam dando a sua oferta de alguma outra forma. Talvez estejam perdendo o privilégio de ver alguém representando ele num lugar tão difícil e participando dessa obra com apenas uma oferta mensal. Um coração que ama, que bate, que pulsa por missões, é um coração que já aprendeu que enviar missionários não é um peso, mas é um privilégio. Se nós temos dúvida disso, é só lembrar de uma palavra que eu já disse aqui nessa igreja alguns anos atrás, quando o apóstolo Paulo, que sabia tudo sobre trabalho missionário, escrevendo para a igreja mais missionária do Novo Testamento, aquela que nunca o desamparou, ele disse: vocês filipenses nunca me abandonaram. Quando eu estava em Tessalônica,
Os outros se esqueceram de mim, mas vocês, filipenses, me enviaram oferta 1, 2, e agora que eu estou preso em Roma, vocês me enviaram uma terceira oferta. E aí Paulo chega no versículo 17, do capítulo 4 de Filipenses, e diz para eles aquilo que muitos crentes no nosso país precisam aprender. Quando Paulo diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Em outra versão, Paulo diz: eu não estou buscando a sua oferta, mas aquilo que pode ser acreditado na sua própria conta. Aquilo que não é conversa de vendedor, Paulo diz: você ofertou para um missionário? Parabéns, acabou de abrir uma poupança celestial. Porque ele aprendeu com o Senhor Jesus que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Com crise ou sem crise, nós não vivemos por ela, nós vivemos por Cristo nosso Senhor. E por último, para terminar, um coração que pulsa por missões não é um coração que apenas sente compaixão por tudo aquilo que está acontecendo. Não é um coração que aprendeu a orar pedindo para Deus enviar mais missionários. Não é também um coração que já sabe que enviar missionários com seu sustento é um privilégio, mas é um coração que, assim como Jesus, sai ele mesmo para pregar. Olha o que diz a Bíblia lá no início da passagem que nós vemos, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Olha, meus irmãos, antes mesmo do Senhor sentir compaixão por aquelas pessoas, antes de chamar os discípulos e ensiná-los a importância de rogar para que Deus enviasse mais trabalhadores, antes mesmo do Senhor os separar e os enviar para o campo missionário, a Bíblia diz que Ele próprio, o Senhor Jesus, dava o exemplo de um grande missionário. Ele percorria as ruas, as cidades, pregando, curando e ensinando as pessoas. Foi por isso que eu saudei vocês nessa noite, dizendo: Jesus Cristo, nosso Deus missionário, porque Ele era o nosso maior exemplo. E olha que Jesus estava trabalhando duro. Se você ler todo o capítulo 9, vai ver que ele já, só no capítulo 9, já tinha feito bastante coisa. Já tinha ressuscitado a filha de Jairo, curado 2 cegos, uma mulher que sofria de enfermidade. Deus estava trabalhando duro. E o exemplo que ele deixa para nós, para um coração verdadeiramente missionário, é que a gente não terceiriza essa obra de missões na mão daqueles que vão, mas nós mesmos estamos dispostos a fazer a nossa parte. Seja no bairro que eu vivo, seja na minha cidade, seja durante os Jogos Olímpicos, seja numa catástrofe fora do país, eu estou disposto a servir o Senhor, porque há um dom e uma capacidade na minha vida que Deus me deu para ser usado na expansão do seu reino. O que você tem na sua mão? Quando Deus foi conversar com Moisés, ele usou todos os argumentos para negar que podia fazer algo. Então Deus perguntou: o que você tem na sua mão, Moisés? E eu pergunto a mesma coisa para você hoje: o que você tem nas suas mãos? Se não há um cajado, certamente há alguma coisa que você pode usar a favor do reino de Deus. Como usou um colega de missionários nossos, que foram enviados lá para a Rússia. O objetivo deles era entrar num país vizinho chamado Chechênia, povo para o qual Deus os havia chamado. E quando aquele casal de missionários, seus 2 filhos, estavam prontos para atravessar a fronteira, seus colegas chegaram para eles e disseram: olha, os conflitos estão muito acirrados, é melhor vocês esperarem aqui. Foi então que o missionário descobriu que ali mesmo, dentro da Rússia, tinha um campo de refugiados. E disposto a fazer um trabalho entre eles, o missionário pegou a sua Bíblia e começou a caminhar em direção àquelas pessoas. A maioria deles nunca tinha ouvido falar de Deus e nem da sua palavra. Para eles, Jesus Cristo era só um funcionário da ONU que estava lá para resolver o conflito. Como bom brasileiro, jogou futebol, falou do nosso país.
E quando deram uma oportunidade, ele abriu a Bíblia em João 8,12 e começou a ensinar as pessoas dizendo: Jesus Cristo é a luz do mundo. E como ele falava para um povo não alcançado, cada vez ele repetia mais dizendo: Jesus é o único capaz de dar brilho à vida de um perdido. Quando terminou a mensagem, entre um cumprimento e outro, veio até o missionário um ancião. E olhando bem fundo nos seus olhos, fez a ele 3 perguntas. Marcelo, há quanto tempo você crê nesse Jesus? Desde a minha infância, ele disse. Eu nasci num lar evangélico. Marcelo, há quanto tempo você conhece a respeito do nosso povo? Bem, desde a minha adolescência, quando estudei geografia e história no colégio. Foi quando aquele homem o agarrou pela roupa. E aproximando dele disse: eu tinha um único filho, mas 2 semanas atrás, ele morreu nos meus braços. Mas antes de morrer, meu filho dizia: pai, está tudo tão escuro, eu não consigo ver, dá-me luz, pai, eu preciso de uma luz. Hoje, você veio até nós dizer que Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você conhece esse Jesus há tanto tempo, e há tanto tempo conhece sobre o nosso povo, por que somente hoje você veio? Na esperança que nenhum dos 1.600 missionários que servem a você jamais tenham que ouvir a mesma pergunta, é que nós estamos aqui nessa noite. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, por favor. Como está o seu coração? Eu não estou perguntando do seu coração físico, que graças a Deus está batendo e batendo bem. Estou perguntando do seu coração missionário, aquele que por herança espiritual nós recebemos do Senhor Jesus. Um coração que não se mostra indiferente às mazelas e catástrofes mundiais, mas assim como Jesus, sente compaixão pelas pessoas, sente dor nas entranhas de saber que tem gente que come barro apenas para sobreviver, que tem gente que injeta sangue contaminado de uma doença incurável para ganhar uma cesta básica, que tem gente que paga $4.000 para atravessar uma fronteira e ter uma esperança de sobrevivência. Seu coração sente compaixão ao ouvir isso? Se sente, então esta é a primeira razão do seu coração ser parecido com o coração de Jesus. Quando nós olhamos e vemos que o mundo jaz em trevas, que os países estão mais escuros do que claro, que há falta de luz, e a única forma de nós vencermos isso é enviando pessoas para testemunhar. A sua oração é uma oração como a de Jesus: Pai, levanta mais trabalhadores para a tua obra. Se você tem feito essa oração nos últimos dias em sua casa, então esta é a razão porque o seu coração também é parecido com o coração de Jesus. Quando o pastor Purim, outro líder da igreja, vem aqui falar sobre a importância da oferta missionária, que a despeito da crise, da circunstância que nós estamos vivendo, há ainda a forma de nós podermos participar nesse projeto de Deus e devolver para Ele uma parte de tudo que nós temos. E como disse o apóstolo, investimos em coisas eternas, porque nós seremos os maiores beneficiados quando nós ofertamos ao Senhor. Deus encontra em você eco para essa mensagem. A sua resposta é colocar seus bens, seus recursos e tudo que você tem à disposição do Senhor. Então você também tem um coração parecido com o coração de Jesus.
Mas quando nós sabemos que Jesus não apenas sentia compaixão, não apenas orava pedindo mais trabalhadores, não apenas enviava as pessoas, mas Ele mesmo dava um exemplo de alguém que pregava o Evangelho em todo e qualquer momento, a tempo e fora de tempo. É isso que nós estamos fazendo? Você está pronto para ser enviado? Se você está pronto e pode dizer como o profeta disse naquele dia: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Você também tem um coração parecido com o coração de Jesus. Mas se alguma dessas áreas, uma ou mais delas, talvez você não esteja agindo da maneira como o Senhor espera. Talvez o seu coração está aí todo descompassado, como diz a fisiologia, arrítmico, quase que infartando. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. E a despeito do planejamento de uma boa igreja, o Senhor nos trouxe aqui também com essa mensagem para que você soubesse que há uma esperança e há uma oportunidade para que o seu coração volte a bater no compasso do coração de Jesus. Você quer isso? Nós vamos agora participar de uma linda ceia do Senhor. Nós não poderíamos terminar esta mensagem com algo melhor do que este banquete. Quando ao tomarmos o pão e o cálice, nós vamos lembrar o que Ele fez por nós. Quando não poupou a sua própria vida, mas deu em favor de toda a humanidade. O Senhor entregou-se por nós naquela cruz. Talvez seja um momento para você poder refletir se o seu coração, nesses minutos que nós vamos celebrar a ceia, é um coração que bate no mesmo compasso do coração de Jesus. E logo em seguida a ministração do pastor Porim. O pastor Tiago vai voltar aqui e orar por você. Permaneça em oração, meus irmãos. Deus está entre nós. Porque Ele prometeu que onde nós estivéssemos reunidos no Seu nome, Ele estaria entre nós. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Esta é a Tua casa e esta é a Tua ceia que nós vamos celebrar neste momento. E o Senhor é o nosso principal convidado. Fica conosco, Senhor.